Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast da Provision e, como vocês sabem, patrocinado pela Prolific. E nós estamos aqui mais uma semana para falar de assuntos muito bacanas. Hoje nós temos uma convidada, do sexo feminino, a nossa segunda convidada, né, do nosso podcast. A gente vai falar de um assunto que é delicado e que é muito importante, principalmente no Brasil, para grandes produtores, para grandes empresas, para grandes indústrias, né? Mas antes disso, não esquece, né? O nosso podcast, o nosso Provision tem a intenção de conscientizar você. Não esquece que a sua parte você pode fazer independente, reciclando, fazendo compostagem, auxiliando na comunidade, revitalizando uma pracinha. Tudo que nós fazemos em prol do meio ambiente não é considerado pequeno, muito pelo contrário. Né? E nós aprendemos em outras edições que o exemplo é uma força motriz muito poderosa, principalmente quando a gente fala, né, de meio ambiente. Nosso lema é que árvore em pé é sempre muito melhor do que árvore deitada. Então é uma coisa muito importante. E, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês, né, a nossa convidada hoje chama Tassiane Godinho. Eu vou falar um pouco da bio dela com a minha cola, porque eu não vou conseguir lembrar. A Tassiane, ela fez até o 8º período de agronomia na Universidade do Rio Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como administradora agrícola durante 12 anos, formada em Direito pela UPF. Pós-graduada em Direito e Processos de Trabalho pela UPF também. Mestre em Políticas Públicas e Economia pela U Lisboa. E diretora de Relações Institucionais, diretora de Relações Institucionais do Grupo Dílias. Vamos conhecer ela. Tassiane, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Valma. Tudo bem? Fala um pouquinho Obrigada pro pessoal pelo aí. convite. Então, é isso. Eu me chamo Tassiane Godinho. E essa minha bio, ela é encurtada, assim, mas eu gostei de mandar essa formação não completa em agronomia, porque foi graças a essa formação não completa em agronomia, lá, né, eu comecei muito nova, eu fiz agronomia logo que saí do colégio. Legal. Ela me deu uma base para que depois eu fosse administradora agrícola e para que eu hoje trabalhasse com o que eu trabalho. Embora a minha formação seja no direito, né, e a minha especialização mais específica, digamos assim, sejam políticas públicas e economia, e hoje trabalho como executiva de um banco voltado ao mercado do agronegócio, eu acredito que esta formação não completa, digamos assim, ela seja talvez a sua base. A base mais importante que eu tenho dentro do meu currículo. Legal. Né? Porque, e sobretudo, por ter feito esses 8 semestres na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por que eu digo isso? Porque a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá, isso eu estou falando dos anos 2000, né, na época que eu cursei esses 8 semestres, já tinha um olhar voltado para a agricultura sustentável. Legal. E para a pecuária sustentável. Então, com vários professores que são referências ainda hoje no Brasil, dos primórdios dos estudos que a gente tem sobre sustentabilidade agrícola. Então, foi, digamos assim, uma base muito importante para mim, por isso que eu gosto sempre de colocá-la no meu currículo, embora não tenha sido completa. Eu lembro de mim também, porque, assim, por exemplo, a minha formação principal é o marketing, mas antes de eu fazer marketing, eu fiz design gráfico. Eu fiz inteiro, mas não concluí, assim, não fiz aquele processo. Mas eu só queria como base também. E hoje eu trabalho com marketing, eu tenho muita base para, por exemplo, né, direcionar a parte criativa. Sem então dúvida. Faz todo sentido do mundo. Mas uma coisa muito interessante sobre a Tassiane, que eu quero que ela fale pra gente. Cara, você vê, se desse eu ia pedir pra ela ficar em pé, mas não dá. Mas a Tassiane é uma mocinha. Só porque a Tassiane dirige trator, dirige caminhão, cara. Não, conta isso, por favor. Então, o fato de eu não concluir a faculdade de agronomia, porque na época eu tive, de fato, que colaborar com meu parceiro, na época, na administração desta propriedade rural. E vocês imaginem, uma menina, na época, com 22 para 23 anos de idade, dentro de uma propriedade que era eminentemente pecuária, né? Na época eles tinham uma produção aí de 1.000 cabeças de gado no interior do Rio Grande do Sul. Para a produção pecuária no Rio Grande do Sul, isso é um volume grande de gado. E eu era a única mulher dentro desse meio, né? E muitas vezes acaba que você é meio desacreditada ou, como é que eu posso dizer?
não levada tão a sério como deveria, por ser Sim, mulher, sim, né? sim. E ainda, eu estou falando de um período em que esse debate do feminino em todos os lugares, enfim, ele não era esse debate que nós temos hoje. Sim, não era né? real, não era Não, palpável, era muito escondido. era muito escondido e eu também estou falando de uma realidade interiorana, né? Sim. Que os interiores do Brasil, eles são muito parecidos entre si, mas sim, eles têm um lugar muito mais conservador, muito mais... E aí, num determinado momento, eu precisava, de fato, porque chegava a hora de carregar... Precisava carregar um gado, precisava carregar um cavalo, precisava carregar alguma coisa, não tinha quem dirigisse o caminhão. E eu não tenho muito para mim, as coisas... Eu sou muito imediatista. Se eu marquei um horário, se eu tenho um dia, é naquele Legal. horário, naquele momento. E depender de outros para isso, sobretudo quando a tua ordem, digamos assim, né? A tua solicitação não é atendida por você ser mulher, eu resolvi fazer a carteira de caminhão. E foi hilário, porque dentre as possibilidades que tinham lá na carteira, eu poderia ter tirado a D, que era até mais fácil, porque é uma carteira que me permitiria dirigir caminhão carregado, com gado, enfim. Mas o micro-ônibus que faria com quem eu faria as aulas, não tinha, estava estragado do Detran, enfim, e aí demoraria muito. E eu, imediatista, mais uma vez, né? Não, vou tirar no C. E era um caminhão a gralha, a carroceria era torta. Nossa, então era hilário. foi um desafio. Muito. Você imagina se estacionar, fazer baliza num caminhão com a carroceria torta. Mas eu passei zerada. É um orgulho que eu tenho, assim. E depois do período que eu fiquei fazendo mestrado fora do Brasil, eu fiz a carteira de motorista fora. Eu fiz o documento em Portugal. E foi muito engraçado porque eles me disseram, não, mas aí para fazer a C também, você precisa fazer uma série de testes. E eu olhei, mas é claro que eu farei. Eu não tinha a menor intenção de dirigir nada de caminhão lá, mas como é uma coisa que foi, assim... Sim, você já só pegou aquilo e era importante. É um marco para mim ter a carteira C, então eu fiz lá também. E tenho ativa nos 2 países e tô lá a cada 5 anos, acho que tirando o cabelo para fazer exame, mais fácil, e mantenho. Ah, tá certo. Embora não ocupe mais há bastante tempo. Legal, muito bacana, Tassiane. Obrigado pela essa introdução. A gente vai entrar agora num assunto, cara, que aí você vai poder falar isso pra gente. Você entendeu que nosso propósito é educar as pessoas e fazer elas entenderem o quão importante é cuidar do meio ambiente. E, Tassiane, nós temos aqui também uma filosofia que a gente fala que a gente não tem que cuidar do planeta, porque se a gente não estiver aqui, o planeta por si só se renova, sobrevive e continua. Nós temos que cuidar do espaço ao qual foi nos dado para morar e nós precisamos conviver com ele. Né? Eu sou do marketing e para mim o marketing sustentável ele é muito falho em muitas questões, porque se eu estou divulgando por aí que tem uma geleira, não me atinge pessoalmente, para a maioria das pessoas, ninguém sente isso. Uma realidade muito distante, né? Muito distante. Então, eu não consigo vender isso de forma palpável para todo mundo. Só que nas ruas estão cheios de lixo, os rios estão poluídos, a gente está sentindo no clima as diferenças em relação a muita coisa, né? Então, assim, existe uma preocupação. Independente. Sim, as mudanças climáticas elas estão batendo a nossa porta diariamente, independente da nossa vontade ou não. Independente da nossa opinião, porque também existe lá toda acreditar em controvérsias e talvez seja verdade, talvez não seja, camada de ozônio tá furada ou não tá. Independente, nosso planeta tá sujo, nosso planeta está danificado, os rios estão poluídos, o mar tá cada dia, as geleiras estão derretendo e nós não paramos. Existe um estudo, na verdade, sobre o tipo de poluição e nos Emirados Árabes eles têm uma vaidade tão grande que tem uma empresa que só faz isso. Elas pegam o navio, vai até a Antártica, traz esse gelo para lá e vendem esses gelos a $500, um pedacinho, para pôr num copo de uísque. O tanto que eles emitem de crédito de carbono só na ida e na vinda, fora retirar o gelo de um lugar, é surreal. Então, tudo que nós fazemos hoje, de alguma forma, tem prejudicado o planeta. Aí entramos nesse mercado que é de extrema importância. Nos alimenta o planeta. Né? Tudo que nós temos hoje em dia, muitas das coisas saem no mercado agro. E aí, os desafios que nós temos com relação a isso. O que hoje, só para começar, você está nesse mercado e você é formado em políticas públicas. Qual é o nosso grande desafio? Qual é hoje o grande desafio desse mercado? Para se tornar um pouco mais sustentável.
Eu acho que o grande desafio é o convencimento do produtor, dos produtores, no caso, né, de que as práticas sustentáveis são, de fato, rentáveis. Porque eu percebo que há uma dificuldade em perceber a rentabilidade das práticas sustentáveis na agricultura. Porém, e aí, né, a tua pergunta foi uma introdução, mas aí gostaria de falar sobre o histórico da agricultura. Assim. A agricultura já estragou mais em outras épocas. Legal. Por que eu te digo isso? Porque o advento do plantio direto, e eu diria que hoje as grandes produções do Brasil são todas plantio direto. Ninguém mais ara o solo. Quando você fala em grandes produções, ninguém mais faz isso, né, no Brasil. Por quê? Porque o plantio direto ele te permite que você extraia uma cultura, ou seja, colhiu soja, em cima daquela palhada, eu já vou fazer o plantio da próxima cultura. Entendi. O que isso faz? Isso reduz drasticamente a erosão do solo. O que é a erosão do solo? Cada vez que eu aro o solo, que eu passo uma máquina para fazer a abertura desse solo, digamos assim, essa terra, ela fica solta, né, aqui. Quando vem a chuva, a água da chuva, ela é levada para as encostas dos rios. Isso chama erosão, sistema de erosão. Então, isso era comum. Você ter o assoreamento, né? A erosão dos pequenos riachos, enfim. Isso mudou muito. Boa. Essa palhada que fica hoje em cima do solo, né? Que é, por exemplo, a palhada do soja toda fica em cima do solo. Ela ajuda na conservação do solo e ela ajuda ela faz um sistema de como é que a gente diz? Adubação natural. Essa palhada ajuda na adubação orgânica desse solo. Então, a agricultura já melhorou muito, e quando eu digo muito é drasticamente mesmo nesse sentido, por conta desta modificação no sistema de plantio, né? Isso foi um marco para a agricultura. Legal. Porque aumenta muito a produção. Em contraponto, nós ainda temos um uso deliberado de produtos agrícolas não tão benéficos e nem sempre com um cuidado necessário. Você fala de produtos muito químicos. Isso. Eu falo de pesticidas, né? O que acontece? Tem 1000 formas de você passar um defensivo agrícola. Quando você passa, por exemplo, de avião, você tem, dependendo do vento, você pode ter uma dispersão desses líquidos para as encostas, para os riachos, para os... Não fica só onde deveria ficar. Exato. Hoje em dia, quando você faz o manejo, né, essa aplicação, por exemplo, com os drones, você já tem um controle muito maior. Legal. Porque você já não está numa altura tão grande, você já consegue fazer isso mais próximo, você já tem uma capacidade de colocar gotículas e não mais o produto tão grande. A tecnologia no meio agrícola, ela é um grande aliado. Legal. Um grande aliado da natureza, digamos assim, do nosso meio ambiente. Porque ela possibilita que você utilize menos pesticida, que você faça um zoneamento da lavoura. Você não tem mais hoje, ou pelo menos... né, nos produtores mais alinhados, você não passa mais o pesticida, digamos assim, em toda a lavoura. Você passa nas zonas onde há necessidade. Quando você pensa em 1000 hectares, 1000 hectares estão tomados, você deixou chegar nesse ponto, ninguém mais deixa, entendeu? Legal, então, você usa no foco. Então, a tecnologia é uma grande aliada da agricultura. Mas deixa eu te interromper. Aí uma pergunta. Sim. Os grandes, eu não vou falar nem dos pequenos, talvez nem dos médios, você me diz, mas as grandes produções já estão tendo esse cuidado na sua grande maioria? Com certeza. Sim? Sim. Tá, sabe por quê? É legal. Porque quando a gente fala de defensivo agrícola, a gente está falando de um custo altíssimo. Tá, então também tem um interessinho próprio. Sempre. E assim, a grande parte do convencimento do agricultor é quando você mostra resultados financeiros. Sim. O produtor não é um empresário diferente dos outros. Sim, claro. Né? Eu acho que a gente não precisa aqui tratar o produtor como o senhorzinho que vai fazer o benefício. Não, gente, é uma empresa e ele é um empresário como qualquer outro no mercado.
você tem algum empresário no mercado que ele vai tomar uma atitude benéfica exclusivamente porque ela é benéfica? Ou você tem grandes empresas tomando atitudes, muitas vezes, sustentáveis, porque ela tem um investimento no marketing, ela tem um retorno ali. Porque tem um retorno. Exatamente. A maioria, com certeza. Sem dúvidas. Não vamos, por favor, não vamos ser ingênuos aqui nesse ponto. Claro. O produtor, ele é um empresário. Ele é um empresário. Quando você traz para ele resultados financeiros, você vai ter a colaboração dele. Você vai ter. Então, quando eu falo assim disso, sabe, da tecnologia que te possibilita dispersar o pesticida ou o defensivo agrícola numa zona específica e não na lavoura dele, você está falando de uma economia gigantesca. Sim, sem dúvida. Que nós estamos falando aqui de produtos que você tem uma taxação em cima, porque são produtos, na sua grande maioria, importados, que você tem que comprar com antecedência. Então, não é uma coisa, sabe? Você consegue que o produtor vá para esse lugar sempre que você der a ele uma resposta financeira a essa tomada de atitude. Então, sim, eu diria que os produtores, eu diria que os médios e os grandes, porque o médio produtor, ele já aderiu. Legal. E o pequeno é um produtor diferenciado. Porque o pequeno produtor, ele é o produtor da comida da nossa mesa. Né? Então, acho que a gente tem que ter essa diferenciação aqui. Quando a gente fala de grandes produtores, nós estamos falando de produtores de indústria. Nós estamos falando do produtor que está produzindo soja, que vai virar óleo na mesa do chinês, óleo na mesa do europeu, ou que vai virar ração para produção de outros animais ou de outras coisas, entendeu? Então, milho mesmo. Nós estamos falando de produção para a indústria. Mas o pequeno produtor é aquele que está fazendo arroz, feijão. Legal. Né? É o produtor de tomate, o pequeno. Quando a gente fala dessas coisas do nosso dia a dia, da nossa mesa, na sua grande maioria, a gente está falando de produtores de pequeno e médio porte. Não, e esse pequeno produtor mesmo, eu acredito que ele não tenha toda essa tecnologia ao alcance dele. Mas ele tem uma produção mais diversificada, o que já é um benefício. Legal. O que já é um benefício. Por que eu te digo que é um então benefício? Ele não polui tanto, isso que a gente quer. Não é que ele não polua tanto. Vamos pensar o seguinte. Outra grande coisa que traz um retorno muito grande para a natureza, a rotação de culturas. Quando você tira, né? O soja é uma leguminosa que ela faz captura de carbono, porque ela aumenta a nitrogenação do solo. Ele é um benefício para o solo. Legal. O solo é nitrogenado pelo soja. Pela soja. Quando você tira o soja e você planta em cima dela um milho, você tem uma qualidade melhor do milho. Porque você teve um nitrogênio capturado ali dentro, um nitrogenado, o solo está nitrogenado. Então, você tem uma produção melhor do milho. Quando você pensa assim, que você rotou a cultura, você pensa o quê? Esse agressor aqui, né? Esse inseto agressor do soja, nem sempre é o inseto agressor do milho. Quando você pensa no pequeno produtor, ele tem tomate, ele tem hortifruti, ele tem não sei o que. Nem todas as culturas são atacadas pelos mesmos vetores, digamos assim. Sim. Então, quando você roda as culturas ou quando você diversifica elas, você diminui os ataques. Então você diminui o uso, a correção disso. Então tem esse equilíbrio maior, digamos assim. Legal. E aí, isso dentro da agricultura em específico, né? Mas aí você tem na pecuária outras diferenciações também. Tá, mas eu entendi isso. Acho que é muito bacana e, de certa forma, a gente tem um dado interessante, que é a questão da tecnologia ter ajudado, favorecido. Ela ajudou lá atrás com o advento do plantio direto. Mas ela vem ajudando sistematicamente. Legal. Hoje em dia, uma máquina agrícola para dispersão, ela já dispersa muito menos. Então, assim, ela já dispersa só aquilo que é absorvido pela planta, pela folha da planta. Então, é muito diferente do que quando isso começou. Está agredindo muito menos o solo, muito menos o ambiente, volta, a água e etc. E é por economia. Sim. É por economia, entendeu? Você usa a tecnologia, esse mapeamento, hoje em dia, todo mundo tem. Você tem um drone, por exemplo, ele tem a tua lavoura mapeada. Você enxerga onde é que está o foco, você enxerga o foco e você aplica exclusivamente ali.
Isso era impossível um tempo atrás. Legal, isso é bom, Você isso é muito bacana. Você vinha com uma máquina aranha que ia passando por tudo, porque você não tinha como fazer essa localização, entende? Sim. Então, e ela vem evoluindo. A tecnologia, por incrível que pareça, no meio agrícola, ela é uma coisa que não para. Acredito que sim. Ela é, assim, é assustador. A gente mal tinha ar-condicionado dentro dos carros, não era uma coisa que tinha chegado para todo mundo, e o maquinário agrícola que estava sendo vendido já tinha todo ele, porque já sabia que você ia ficar horas lá dentro. Então, assim, é uma tecnologia que avança com pujança, eu diria. Uhum. Muito mais rápido, talvez, do que outras coisas, do que outras indústrias, do que outros negócios. Muito provavelmente. Legal, isso é bacana. A gente sente, assim, tipo, existe um desafio. Parte desse desafio está sendo superado, está sendo conquistado por conta de novas tecnologias que têm auxiliado tanto o produtor em economia e etc., quanto, pelo que a gente está vendo, o meio ambiente em si. Né? Isso é muito bom. Mas existem todos os outros desafios que eu acredito que o mercado agro possua, e que é isso que a gente isso que a gente precisa também enfatizar. Eu vou dar o exemplo da Gillians, por exemplo, que a Gillians é uma empresa grande, trabalha toda nesse sentido, mas o mundo tem a permissão de poluir, né? Porque tem indústria que não tem jeito, né? Não saindo do mercado agro, mas tem indústrias plásticas, químicas e etc. Não tem como não poluir, só porque tem como compensar, né? E aí é que chega onde essa conscientização, você acha que começaria por onde? Porque a gente, me corrija se eu estou errado, mas é um mercado conservador. O mercado agro, os produtores, os fazendeiros, as indústrias, é um mercado que não gosta de arriscar, obviamente, e nem gosta de gastar dinheiro. Mas a gente entende que a Gillians, por exemplo, ela possui energia solar, ela investe em energia solar, uma das formas de gerar uma compensação também. Né? Então, como é que a gente chega nesse pessoal? Como é que a gente convence? Que meios que eu uso? Como que eu me comunico com um fazendeiro, com um agricultor, com esse cara? Eu não acho que seja tão difícil desde que você conheça a realidade. Tá. Por que eu te digo isso? Há uns anos atrás, era por hábito dos produtores secar banhado, por exemplo. O que é secar banhado, pelo amor de Deus? Vou te explicar. Para mim e pro público. Zonas banhadas, digamos assim, são áreas geralmente de várzea, que ficam encharcadas. No meio de uma lavoura, você tem lá uma área encharcada, que ela permanece encharcada. Ela tem uma vegetação em cima, mas se você pisa, ela afunda. Tá. Porque aquilo ali tem nascentes embaixo. Eu já vi isso, inclusive. Exato, é uma área banhada. O que o produtor fazia antigamente? Ele drenava. Uhum. Ele fazia um valo, ele drenava e ele começava a plantar essa área. Porque aquela água que vertia do solo, ela era drenada para outro lugar. O que o próprio produtor começou a perceber? Que isso secava os riachos que passavam ao redor daquela lavoura. E ele precisa dos riachos. Por quê? Porque grande parte do produtor ele tem um consorciamento, ou deveria ter, mas ele precisa do riacho. Nem que seja para fazer daqui a pouco a retirada da água, para fazer uma irrigação. Então, assim, isso já é fácil. Ele já sabe que o resultado não vai ser bom. Ele já sabe que se ele secar aquela nascente, ele vai ter um problema. Que não aparece aqui, mas aparece na encosta dele. Sim, sempre tem consequência. Sempre. Então, não é tão difícil desde que você saiba o que dizer para ele. A gente ou tem que saiba mostrar para ele. a dizer, dor, olha, exato. entregar uma solução. Exato. Outra coisa que eu gosto muito de falar, né? A produção de gado, né? A pecuária em si é muito mal falada, né? Emissão de gás betano e lá se vai. Mas também há práticas na pecuária que são muito, mas assim, o pecuarista de raiz, vamos usar os termos assim bem práticos para as pessoas compreenderem. O pecuarista raiz, ele já sabe, por exemplo, que se ele tirar aqueles 20 metros de vegetação nativa na encosta dos riachos, ele vai ter um problema. Você sabe por quê? Não. Porque na sua grande maioria, ele tem aqui uma área de terra que ele tem o gado. Os espertos, eles fazem o quê? Eles fazem um filão, e aqui tem essa área de terra, aqui no final ele tem um riachinho. Porque esse gado,
não precisa necessariamente ter um bebedouro aqui, ele pode vir beber a água aqui. E ele tem essa zona de 20 metros aqui de vegetação, geralmente floresta, onde o gado pode descansar, tem o sombreamento. Uhum. Quando o gado tem essa água corrente do riacho, que ele pode beber água lá, a qualidade da carne é outra. Que interessante. Pouco se fala sobre a qualidade da água. Quando o gado bebe só água parada, você tem uma qualidade de gado inferior do que o gado que bebe água corrente. A rotação de pastoreio. Então, você tem lá um piqueteamento, digamos assim, né? Você faz tem uma área de 1.000 hectares, você divide essa área de 1.000 hectares em 10 e você roda esse gado, né? Ele fica um tempo aqui nesse pasto, depois ele vai para o outro pasto, depois ele vai para o outro pasto. O que acontece? O solo não é tão pisoteado, porque o pisoteio do gado no mesmo solo, ele causa também uma compressão, que é péssimo, porque esse solo que está comprimido, ou seja, ele foi massacrado pelo pisoteio, ele deixa de absorver, ele tem uma dificuldade maior de absorção, tanto de nutrientes quanto de água. Quando o pecuarista ele faz um manejo rodando esse gado, pelos diversos piquetes que ele fez, e que esses piquetes tenham água corrente, o fornecimento de água para esse próprio gado e sombra para esse próprio gado, ele tem uma qualidade de carne muito superior. E ele tem uma engorda superior. Cara, é muito detalhe. Muito. Mas isso é uma preservação. Legal. Porque esse produtor, ele sabe que ele está ganhando em peso e ele está ganhando em qualidade. Por ele não ter tirado uma faixa de área verde. Mas isso funciona para todo mundo? Por exemplo, tem grandes produtores que é produção de... Não funciona para todo mundo. Essa é a questão. Tem os grandes produtores que Claro. só quer produzir. Vai e é uma Claro, atrás do outro, uma atrás do outro, claro, atrás do claro. outro, atrás do outro. Ele está ganhando no volume. Sim. Ele não está ganhando na qualidade. Na qualidade. É diferente. Porém, Mas a gente pode dizer que esse produtor que ele faz esse manejo, que ele trata o gado dessa forma, ele tá cuidando melhor do ambiente que ele tem em volta. do meio ambiente, Sim. sem dúvida. Que ele tá Sem dúvida. Eu diria que o manejo... muito menos prejudicial. Eu diria que esse manejo é totalmente sustentável. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aí Pelo bem-estar animal, Aham. que é outro fator Sim. importante, que a gente Eu tem já ouvi que falar que as vacas é bom ouvir música clássica. Que Sim, tem exato. toda As leiteiras, de fato, assim, as leitarias, qualquer leitaria, eu diria que quase todas as leitarias, por menor que seja, elas já adotam essas posturas, tá? Legal. Então, é fato. O bem-estar animal está diretamente relacionado à qualidade do qualidade da produto que carne, você né? vai ter. E não só da carne, do leite, dos derivados todos. É um fato isso. Uhum. O grande produtor, ele tem outras alternativas. Uma delas, por exemplo, o consorciamento de pastoreio, lavoura e floresta. Tá. O grande produtor, ele acredita que ele precisa derrubar a floresta Uhum. para manejar o gado. Não necessariamente. Porque você tem culturas que podem ser manejadas dentro da floresta. Tá, pelo amor de Deus, vamos ouvir isso. Que eu quero que. Não necessariamente. Não quer dizer que eu sou um grande produtor, eu quero produzir em escala, só me importa em vender mais. Eu tenho caminhos. É isso que eu quero que as pessoas Tem entendam. caminhos. Existem possibilidades. Tem caminhos. Você tem caminhos. Você tem várias leguminosas que crescem dentro da floresta, se você plantar. Legal. Você faz lá plantio de uma leguminosa e tal, que vai servir de alimento para esse gado. Esse gado vai ter a sombra, o sombreamento, ele pode pastorejar dentro da floresta. Uhum. Mas eu não quero criar gado, eu quero criar ovelha. Melhor ainda, porque ela vai comer tudo que tiver ali embaixo. E ali embaixo tem uma produção. E outra, você consegue fazer produção de outras coisas dentro dessa floresta. Uhum. Por exemplo, antigamente se fazia um consorciamento dentro de floresta de palmeira jussara, que dá palmito. Uhum. Você pega uma floresta em pé e planta as palmeiras ali embaixo. Você tem uma produção toda embaixo da floresta. Legal. Que ela entende? E você ainda pode pegar todo esse resto, essa palha, digamos, não seria palha, mas enfim, o resquício, quando você colhe lá, aquilo tudo pode virar alimento para o gado. Sim, legal. Então você pode tanto deixar que o gado pastoreie ali embaixo, ou promover culturas dentro da floresta que virem alimento. Por quê? O gado não come só o pasto. Por exemplo, você tem plantação de milho. Uhum. Geralmente parte desse milho vai para dentro daquilo que a gente chama de uma forrageira,
que é uma máquina que vai transformar aquilo num farelo que você vai dar no coxo para o gado. Você pode aproveitar, então. Você pode aproveitar de 1000 formas. Então, assim, tem Sim. várias culturas que você pode plantar dentro da floresta que você pode depois simplesmente colocar dentro de uma forrageira e aquela palhada toda, aquele dejeto, digamos assim, daquela cultura que foi plantada, virar alimento para o gado. Eu acho que tem 2 fatores aí. Falta de informação, tem muita gente que não tem, e de incentivo. De incentivo real, de incentivo que leve isso, leve essa realidade, com profissionais que Nossa, você tocou no assunto que era isso que eu ia falar. que tenham não só conhecimento, mas que tenham boa vontade para ir até esses lugares. Porque a gente sempre tem lugares muito sensíveis quando a gente fala de preservação. A gente estava conversando agora esses dias sobre a questão, por exemplo, da exploração do petróleo em alto mar na Sim. região amazônica. Sim, sim. E eu estava falando para você que a gente tem uma resistência aí, né, do IBAMA pelas questões ambientais. Claro. E a gente tem a questão do ribeirinho, porque muito se fala da floresta em pé. E eu, inclusive, gostaria de contar isso aqui, né? Fazendo mestrado fora do Brasil, na Europa, eu tive uma cadeira que praticamente a gente só falava de sustentabilidade da floresta amazônica. Legal. E do que ela daria de lucro em pé. Isso é importante. Só Essa é a nossa visão. Ok. Só que esse lucro tem que ir para quem? Para a comunidade, primeiramente. Aí é que tá. Tem Por que ir isso- para a comunidade. Porque assim, o índio, essa área de propriedade indígena. Esse indígena, ele não precisa viver como indígena o resto da vida. Não. Ou viver em situações de vulnerabilidade. Ele pode sim ter uma rentabilidade por aquilo que é um saber muito mais antigo. Ele pode se desenvolver social e economicamente. Exato, porque uma coisa não impede a outra. A cultura Sim. dele não é delimitada pelo não desenvolvimento social e econômico. Isso é maravilhoso. Então, Isso é maravilhoso. Quando a gente fala de questões dessas comunidades ribeirinhas da Amazônia, você acha mesmo que o ribeirinho, que tem família, ele tem que fazer casas elevadas, porque ele tem a questão das cheias. Então, assim, é uma arquitetura para residir lá que já é dificultosa. Sim. Tá? Ele não tem lá só a carteira de moto e motorista, ele tem que saber dirigir um barco. Com certeza. Ou minimamente lá, porque ele tem épocas de cheia que ele não tem outro meio de transporte. Sim. E muitos é só o meio de transporte que tem. É justo que essas comunidades que estão lá, da vida toda, digamos assim, não tenham um desenvolvimento social e econômico? De jeito nenhum. Quanto de ingresso de economia essa exploração na margem equatorial traz para essas pessoas? Então, assim, a Tassiane está dizendo que temos que explorar a margem equatorial. Primeiro, a margem equatorial já está sendo explorada pelos nossos vizinhos. Né? A Venezuela tem, ela tem poços em alto mar do Sim. lado. A gente está falando aqui de uma área, de uma bacia que já é explorada Sim. na sua zona por outros países. É claro que isso tem que ter, que essa exploração, ela tem que ter um crivo de cuidado ambiental excessivo. Com certeza. É por óbvio, porque se você esgota ou se você destrói, você está destruindo toda uma comunidade. Sim, um ecossistema inteiro. Que é riquíssimo, que Sim. é único. Exatamente. Então, assim, mas é sempre é uma faca de 2 gumes que precisa ser muito bem avaliada. Porque você deve levar esse desenvolvimento social e econômico para essas comunidades também. Sem dúvida. Porque você está em uma injeção de dinheiro muito grande. Né? Eu vou compartilhar uma coisa. O que você falou, isso foi, assim, excelente, assim, foi no time. O Projeto Maracá, que eu falei para você anteriormente, que nós estamos atuando, ele está sendo implantado. E a fase que acabou de finalizar foi nós irmos até o Maracá e passar dias viajando quilômetros, sentando, se reunindo com cada comunidade, apresentando todo o projeto, mostrando os benefícios, garantindo que eles iam ter de retorno e colocando em votação. Eles decidindo se querem participar, se aceitam ou se não. E, cara, assim, são exatamente o que você está falando, são comunidades ribeirinhas. A galera que vive ali, que tem que saber pilotar um barco, que tem que saber nadar, que tem que saber colher, que tem que saber plantar, que tem que saber extrair a castanha, que tem que saber fazer o açaí, etc., que vivem lá
que querem se desenvolver socialmente, economicamente. O Ribeirinho. E a gente mostrou para eles que é um projeto que não vai derrubar nada. Não vai derrubar nada. Vai extrair, sim, vai ter uma extração que é a de crédito de carbono, que é o que nós fazemos, né? Mas que não vai derrubar nada, muito pelo contrário. E boa parte desse rendimento é deles, da comunidade, dos milhares de hectares que tem lá, que vão continuar sendo preservados. A floresta, para ela captar carbono, ela precisa de manejo. Sim. De manejo. O que é o manejo? Algumas árvores, às vezes, precisam mesmo ser derrubadas. Sim. Precisam. Exatamente. Porque você derruba aquela, ela deixa de fazer sombreamento para as mais novas, que conseguem se desenvolver. Muitas vezes, o que falta para o ribeirinho? Conhecimento. Uhum. Por isso que a questão educacional da Prolific é tão interessante nesse sentido. E esse projeto no Maracá, de vocês irem até lá, antes de pôr em votação, você precisa explicar Sim. o que ele está deixando de ganhar, não fazendo o manejo correto daquela zona que é dele, que ele pode sim se desenvolver naquela região. Porque não há quem, você provando para aquela pessoa que ela vai ter um retorno financeiro, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Aqui, quando eu falo um retorno financeiro, às vezes o retorno é mais demorado. Quando a gente fala em agricultura, principalmente sobre algumas culturas, né? Quando você fala em banana, por exemplo, a banana pode ser dentro da floresta. Você não precisa ter mais lá uma lavoura de banana. Você pode plantar o bananal dentro da floresta sem derrubar uma árvore. Só que a gente está falando de culturas que demoram mais tempo para dar retorno. Uhum. Quando a gente fala de frutíferas, quase todas elas têm um retorno mais lento. Como é que você sustenta essa pessoa nesse período? Então, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido, assim, você não pode dar essa opção pensando que daqui 3 anos ela vai ter a primeira colheita. O que ela vai fazer durante esses 3 anos? Sim, Como é que você espera que ela sobreviva? Então, por isso que eu acho que, às vezes eu acho que, né, quando eu penso em políticas públicas, sobretudo, que é uma área Legal. que eu conheço um pouco, às vezes eu acho que as políticas públicas não levam em consideração o tempo de maturação de cada situação. Elas não podem ser, em agricultura, sobretudo nas culturas mais lentas, elas não podem ser pensadas em prazos curtos. Uhum. Você tem que pensar a longo prazo. Quando você fala dessa questão dos ribeirinhos, você tem lá um manejo de floresta, você tem toda uma série de culturas que podem ser inseridas dentro dessa floresta e que vão servir, né, de fonte de renda para essas comunidades ribeirinhas, mas elas têm um período até elas se efetivarem como fonte de renda e que aquilo começa deliberadamente a gerar renda. Um ano eu colhi isso, no outro eu estou colhendo aquilo, ou nesta época, né, é a safra disso, daqui a pouco vem a safra daquilo, e você tem intermitentemente um valor ali que a pessoa está recebendo. Legal. Mas você tem que pensar isso a longo prazo. Sim. Porque nem tudo na agricultura é perene, né? Eu tenho um período aqui curto, tipo a soja, plantei em outubro, estou colhendo em final de abril, começo de maio. E já estou lucrando, e já estou bem. E já estou fazendo a outra safra Exatamente. de trigo ou de milho, né? Uhum. De trigo, ou colocando um pastoreio, enfim, um sorgo. Então você tem ali uma coisa em cima da outra. Não funciona assim. A agricultura não é só sobre soja, milho, trigo, arroz, feijão, né? A agricultura é sobre frutíferas, Uhum. entende? Ela engloba uma coisa muito maior. Sim. Produção de peixes, de pescados. Sim. O ribeirinho tem ali uma possibilidade Todas de pescados. as castanhas, todos os cereais. Até vou te contar isso, assim, que eu acho tão interessante, né? A minha filha fez um dia com a escola numa comunidade indígena. Legal. No interior. Foi às 6 da manhã, voltou às 6 da tarde. Acho que eu peguei ela na escola quase 8. E ela tem 6 anos, né? E aí, uma altura, ela me contando tudo que ela tinha visto, tudo que ela tinha ouvido, tudo que ela tinha, né, compreendido, assim, eu cheguei a chorar no outro dia na escola, agradecendo. O professor me emociona até agora. Porque foi uma gama de conhecimentos que eu não posso passar para ela, porque eu não tenho. Uhum. Mas ela me contando como é que o índio fazia a captura do peixe. Legal. Que era uma captura como se fosse ele entra dentro de um lugar e ele fica lá mais dentro d'água. E aí eu disse, mas por que eles fazem assim, tipo, filha? Ele entra dentro de um alçapão, sabe? Não sei explicar, tá? Mas uma gaiolinha. Isso, uma gaiolinha dentro d'água que o peixe entra ali e não pode sair.
Porque mãe, quando ele está ali dentro, eles podem ver se é fêmea e se ela tem ovos. Porque se ela tem ovos, eles soltam de volta. Ai, que legal. Então, assim, será que a gente tem que se preocupar mesmo? Será que a gente já não tem esse ensinamento de como fazer? Sim. E a gente só não tá ocupando? A gente parou de ouvir, a gente não quer mais aprender. É isso. A gente acha que o que a gente tem hoje é muito evoluído, é muito tecnológico, tá muito à frente do que o cara que já faz isso há Então, ele tá lá, séculos. entendeu? Ele não passa uma rede, traz para fora e não importa o que tem ali dentro. Simplesmente joga fora o que não presta, que é o que nós fazemos hoje. O que nós produzimos de roupa que vai pro lixo, o que nós produzimos de Nossa, a alimento que vai pro indústria do lixo. vestuário é uma coisa assim. É horrenda. Tudo. Isso foi genial, é exatamente isso. É o que a gente só parou de ouvir o que já existe. E ela me dizendo assim, com a inocência de uma criança de 6 anos, mãe, porque eles sabem pela barriguinha se é uma fêmea e se ela tá cheia de ovinhos. E aí eles soltam na água. Claro que aquele bicho, ele ficou ali dentro da água. Quando ele foi buscar, não é aquele. Então solta esse e fica só com o outro, que é um macho, que tudo bem. Aí Que vai comercializar, que então, vai assim, alimentar. E isso etc. já é totalmente sustentável. Sim, E com você certeza. pode fazer isso em larga escala. Não é uma dificuldade tão grande, entendeu? Então, assim, falta a gente observar, ter boa vontade nesse Sim, sentido. E concordo. construir políticas públicas voltadas seriamente para esses setores. Legal. Quando eu digo voltada seriamente é isso, levando em consideração que tem culturas que são mais demoradas que as outras, que aquela comunidade precisa ter um investimento, ela precisa saber que ela tem como viver sem precisar derrubar a árvore que não está no ponto de derrubada ou que, sabe, que não faz parte do manejo, que é exclusivamente para poder vender aquela madeira e ganhar dinheiro. Porque todo mundo precisa de dinheiro, inclusive o ribeirinho. Com certeza, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje. Exato, entendeu? Sem dúvidas, sem Então, dúvidas. Muito legal, cara, muito legal. Acho que isso é uma coisa que a gente não consegue. É isso que eu falo e que eu enfatizo. O marketing sustentável, ele é tão falho nesse sentido. Me perdoe, Greta, não sei das quantas, mas assim, cara, precisa ser palpável pra mim, sabe? Precisa ser palpável pra tiazinha, pra essa galera que tá circulando inteiro nessa avenida, subindo e descendo. Porque é muito. Eu falo isso sempre aqui, é muito fácil pra gente, porque é muito cômodo. Eu vejo que já tem lixo num lugar que não deveria ter. Eu jogo, porque já tem. Na minha cabeça não vai fazer muita diferença, porque já tem. Só porque passa 500 pessoas e todo mundo joga. Aquele montinho virou uma pilha. Você sabe que é uma coisa que eu demorei muito assim para entrar dentro da minha cabeça quando eu voltei de fora do Brasil depois de fazer o mestrado, é que a gente ainda coloca papel higiênico no lixo. A gente não tem um sistema muito... No Brasil. O nosso sistema de encanamento é bem ruim. E eu não sei se é o sistema de encanamento, o que é, se é o tratamento, porque assim, o europeu, às vezes não tem lixo no banheiro, Sim. ou tá fora da área do banheiro, porque é para colocar lá um absorvente, uma coisa com plástico, alguma coisa assim, aí você embrulha e coloca no outro lixo. Porque o papel higiênico vai para dentro da água, porque ele não vai virar, ele não vai ir lá, sabe, são ações que eu fico pensando, um país deste tamanho, Sim. todo o papel higiênico volta para a natureza sem tratamento, porque na Europa ele é tratado, ou seja, aquele papel, porque é papel, celulose, né, veio da natureza, para a natureza voltará, ele é simplesmente tratado, ele é como se fosse, eu acho que com solvente, alguma coisa assim, ele é transformado em líquido, é tratado junto com os dejetos humanos ali, e pronto, entendeu? Você não tem aquele acúmulo. Que eu fico pensando assim nas montanhas de papel higiênico, sabe? Que deve... A gente olha assim, você é dessa área, das políticas públicas, vou fazer um comentário de leigo, mas que talvez não seja. A gente entende que não existe muitas políticas públicas que incentivem. O nosso litoral, por exemplo, vou falar do litoral paulista, até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, e eu posso dizer que algumas cidades hoje, a maioria dos dejetos são jogados em alto mar. No entanto que teve uma época que teve uma virose ferrada ali na área que vai de Itanhaém até Guarujá, porque a maioria era jogado, né, pelos nossos serviços públicos, né, e ia para o mar. A gente sabe que a gente não tem muitos incentivos de políticas públicas em relação a isso. Existe, então, uma dificuldade. A gente fala muito isso. Todo mundo tem que ser conscientizado. Mas eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu acho que a ideia desse podcast é maravilhosa porque ela tem uma função educacional. A pergunta que eu te faço, e você da área do marketing vai entender o que eu vou te dizer agora. Vende.
essa política pública vende. Quando eu digo vende, quando a gente fala em política, a gente tem que pensar que voto é um produto. Sim. Concorda? Concordo. Política pública de sustentabilidade vende? Não. Não vende. Quem vai cobrar se ele não depositou o voto pensando nisso? Exatamente. Eu acho que aí é o desafio. É muito difícil. É muito difícil. Porque, assim, a gente está esperando, às vezes a gente espera do poder público uma solicitação que a gente não depositou, porque o cara não disse no discurso dele que ia se preocupar com isso. A gente elegeu alguém que não tem qualquer preocupação ambiental, porque a gente às vezes. não está preocupado. Sim. A gente cobrou essa pauta lá quando ele apresentou os projetos dele. A gente cobrou essa pauta. E eu vou te dizer outra coisa. Ui, desculpa. Eu vou te dizer outra coisa. Embora a gente não acredite, o Brasil é referência em políticas públicas. Por exemplo, de saúde pública. Sim, não. A Não campanha tenho dúvidas. antitabagismo do Brasil nos anos 90, ela é um negócio assim que o mundo todo bate palma para essa política pública brasileira. Sim, legal. Porque ela reduz drasticamente o tabagismo. O Brasil nunca mais voltou à questão do sal, a política pública de retirada do sal nos restaurantes. É uma besteira. Você pode continuar pedindo sal. O fato de não ter na mesa reduz drasticamente. Tudo isso feito para quê? Para diminuir os casos de hipertensão no SUS. A antitabagismo não foi só para melhorar a nossa vida como sociedade, não, foi para descomprimir o Sistema Único de Saúde, Sim. que é pago pelo governo. Então, assim, a gente tem, e aqui eu não estou citando governos, não, tá? Não, porque claro, eu estou falando não, uma política pública lá de trás, outra posterior. De década. Mas a gente tem bons pensadores de políticas públicas. Isso não é um problema no Brasil. A gente tem boas ideias, sabe? A gente tem boas soluções em políticas públicas. Sim. Agora, Nós o governo... precisamos de apelo, então. Exato. Tem uma política pública, por exemplo, para essa questão ambiental agrícola, que chama ABC, Projeto ABC. E agora é uma política pública de 2010, que foi melhorada, e ela é a Projeto ABC+, que é voltada para a questão das CPRs verdes, ou seja, para produtores que querem produzir dentro de parâmetros que sejam viáveis e que ele possa emitir CPRs verdes por conta da forma como ele está produzindo. Legal. Então, é uma política pública. Sim. Quem sabe dessa política pública? Quase ninguém. Eu sei porque eu sou da área, mas Sim. quase ninguém sabe. Exatamente. Então, às vezes, eu não sei se o nosso problema é de divulgação. O nosso problema não é exatamente de política pública, mas é de divulgação delas e de quanto nós, enquanto comunidade, abraçamos isso como prioridade. Isso é sensacional. Às vezes, é que nem você falou, nós temos boas pessoas, nós temos bons profissionais de políticas públicas no governo. Nós precisamos agora fazer a população entender que é uma necessidade. Porque você veja comigo, é assim, eu sempre, eu gosto muito de pensar em... Quando eu penso em questões políticas, né, é uma das minhas áreas de atuação. Eu sou diretora de relações institucionais, então essas questões governamentais sempre perpassam pela minha área de atuação. Eu tenho que pensar em poder público como um poder de reflexo social. Porque, afinal de contas, aquelas pessoas que estão lá, Legal, boa. elas foram eleitas por nós. Ah, mas eu votei no... Não importa, querido. Né? Você está dentro de uma democracia, independente da tua vontade, agora você tem aquilo ali. Mas eu não posso cobrar propostas que não foram apresentadas e que eu, enquanto população, não me mostrei preocupada. A maioria de nós nem sequer vê as propostas. E se eu ver, muitas delas, eu realmente... A esse candidato, independente se ele seja federal, estadual, municipal, o que seja, ele tem alguma proposta de melhoramento do meio ambiente, de situação sustentável, de investimento? Essas propostas são viáveis ou elas são ilusórias, surrealistas? Sim. Ou elas têm um plano de implementação impossível? Essa pessoa que está propondo isso vive isso em algum momento, em alguma... Ou isso é só um discurso vazio? Só é um texto do chat GPT. Para pegar meia dúzia de votos. O quanto isso é real, o quanto isso não é. Outra coisa... O político, a gente tem um sistema de distribuição de verbas aqui, né? Quando a gente pensa tanto em governo municipal, estadual, em qualquer trâmite federal, a gente tem sempre uma questão de distribuição de verba. Muito bem.
para que eu vou distribuir uma verba para uma política pública de agricultura sustentável se eu não tenho público que dá voto para isso? Sim. Se meu público não se interessa com isso. Isso é genial. Gente, pelo amor de Deus. Porque ouçam isso. Repete isso, por favor. Porque, repete pra câmera. Repete porque a população é um público-alvo de mercado. Sim. Não é mesmo? Sim, sem dúvidas. Então, por que eu vou ter uma política pública ou eu vou destinar dinheiro, tá? Por exemplo, para políticas públicas sustentáveis, agricultura sustentável, dentro das zonas ribeirinhas, tal. Se esse ribeirinho, muitas vezes, não vai votar para aquela proposta. Nós somos consumidores de políticas públicas. Nós somos em mercado, nós somos consumidores de políticas públicas. Então, eu não posso simplesmente eleger alguém que não tem um olhar voltado para isso. E aí, como é que eu cobro se eu não dei? E por nós que estamos esse cara consumindo muito ruim. Isso. Exatamente. Como é que esse eu cara vai se entendo sentir perfeitamente. obrigado a destinar dinheiro para isso se eu não me importo? Porque, exato, ele sabe que eu não me importo. Então Exato. ele não tá nem aí, ele sabe que eu quero outras coisas. Ele sabe que às vezes eu tô apenas... A camada que importa é essa daqui. A camada votante é essa daqui, tá? E aí, como é que fica? Tem um desequilíbrio ali. Uhum. É você no marketing. Você vai vender para essa meia dúzia? Depende, é um nicho de mercado, digamos assim. Sim. Entendeu? E você tem políticos de nicho de mercado. Sim, com certeza. Nos mais diferentes lugares. Sim, sem dúvidas. Eu acho que enquanto população, e aí independente de população agrícola, população ribeirinha, população citadina, Sim, população do metropolitana, interior, sim. interiorana, enquanto população no geral, nós temos que abraçar a ideia de que as questões climáticas de sustentabilidade climática, de sustentabilidade agrícola, de sustentabilidade como um todo, Sim, elas perpassam todos nós. exato. Quando nós abraçarmos essa ideia, e isso for como saúde, como educação. Acho que o que mais vende nessa questão de políticas públicas é segurança. Sempre foi, né? Sim, com certeza. O discurso do medo, ele é, sem dúvida, aquilo que mais vende politicamente. As pessoas têm medo da sombra, têm medo de tudo. Então, elas se movem politicamente pelo discurso do medo da criminalidade, né? Enfim. Eu quero que elas tenham medo do clima. Excelente. Excelente. Se elas tiverem medo do clima, elas vão abraçar o discurso da sustentabilidade. Eu já falei isso aqui, tá? Nós dois somos do interior, e tem uma coisa que eu já falei, que é assim, eu nasci no interior e hoje não existe mais rios que eu costumava tomar banho. Ou eles não existem ou estão poluídos. No interior. Não existem mais, ou estão poluídos. A criançada hoje que quisesse ir, não conseguiria tomar banho como eu conseguia quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Sabe que no Rio Grande do Sul a gente não chama de riacho, a gente chama de sanga. Sanga. É uma sanga, uma sanguinha. É Um riachinho pequeno, eu tenho certeza é uma que tem sanguinha. vários que também não existem mais, ou que estão poluídos, ou que estão cheios de coisas. Não. E a gente... Ou que isso precisa ser diminuíram palpável. muito o seu curso, ou que o seu curso foi alterado. Sim. E aí você tem situações de degradação ambiental por causa disso. E as pessoas ficam brabas, né, por causa dessa legislação ambiental. Ela está protegendo o agricultor. Tem agricultores que já perceberam isso, como eu te falei, a questão do gado, né? Que tem um produtor que entendeu que deixar aqueles 20 metros, que é no Rio Grande do Sul, da margem do rio, é um benefício para ele, porque ele tem o sombreamento do gado, ele tem a água limpa, a manutenção da água limpa, o próprio fato de ter uma floresta aqui, a dispersão de defensivos agrícolas, ela vai para a folha da floresta, protege esse riacho. Sim. E é um benefício para todo mundo. Para todo mundo. Para ele, para a família bolso dele que dele, frequenta aqui. para a bolso gente que vai se alimentar daquela carne que vai chegar com uma carne com melhor qualidade e para o meio ambiente. Exato. Então, assim, tem produtores que já perceberam isso. Mas é uma política ambientalista. Quando saiu essa política ambientalista, dessa proteção de margens, de riachos, enfim, de reserva legal, que a gente chama, né? Que cada propriedade tem que ter uma reserva legal, ambiental. Isso foi uma guerra. Isso foi uma guerra. Sempre é. Mudanças são sempre complicadas. Isso foi um problema no parlamento do Brasil, sabe? No sistema parlamentar do Brasil. O sistema brasileiro não é parlamentar, mas, enfim, sim. No Congresso brasileiro. Nosso desculpa. Congresso, sim. Foi uma questão, assim, dificílima de passar, que agora estavam querendo retroceder, mas isso é uma proteção, inclusive para o produtor. Sim. Para que ele se mantenha tendo água, por exemplo. Hoje em dia, os sistemas de irrigação agrícola, por gotejamento.
o fato de ter um reservatório de água da chuva e reutilização de água da chuva. Isso já é feito em práticas agrícolas. Legal. Você diminui muito o uso de água quando você toma essas medidas. Mas você está protegendo que ele tenha o riacho, para ele poder fazer ali uma represa, para ele poder ter água para fazer a irrigação da sua lavoura. Ele irriga a lavoura, ele dá Se ele água perder o pro riacho, gado. se ele perder o riacho, ele não tem mais represa. E aí ele perde... E aí ele não tem mais irrigação. Uhum. E a lavoura dele vai parar de produzir o que produz. Entendeu? É um sistema que precisa ser preservado. Se você tira a árvore de lá, acabou a nascente daquele riacho. Genial. Se foi. Então, E assim, é tão óbvio. É tão óbvio, mas é difícil. É difícil de Nem entender. sempre o óbvio é fácil. É fácil. O óbvio sempre deve ser dito, não tem jeito. É. A gente Deve tem que ser dito. enfatizar. É isso. E aí as pessoas, às vezes, olham o meu discurso e pensam, mas você não trabalha com agro, pró-agro? Justamente por isso que eu adoto esse discurso. Legal, muito bom. Porque eu não quero ser pró-agro durante 10 anos. Eu Sim. quero ser pró-agro durante a vida toda. Uhum. Né? Legal, Eu quero que essas produções aumentem sustentavelmente. legal. Muito bom, cara, muito bom. E pra gente finalizar, Tassiane, uma coisa que eu queria perguntar, assim, a gente não tem muitos profissionais do mercado ambiental que se envolvam no mercado agro, no sentido de consultoria, de levar soluções, de chegar num lugar e dizer, pô, toda a sua fazenda, toda a sua... tá assim, assim, assado, nós não temos muito esse tipo de profissional. Eu diria que a gente até tem. Por exemplo, eu já conheço profissionais aí fazendo uso de defensivo. Por exemplo, ele tem lá um inseto que ele dispersa na tua lavoura e que vai comer o inseto que está atacando a tua planta. Uhum. Tem um nome disso, não vou lembrar agora, tá? Mas Desculpa. isso quer dizer, então, aí eu diminuo os agrotóxicos. Totalmente. Porque Legal. eu não preciso mais combater aquele percevejo, porque eu estou lançando um Com outro... químico. Exato. Legal. Tem um nome, desculpa, agora não, Tranquilo. me passei aqui na nomenclatura, mas já existe. Uhum. Então, a gente tem, sim, uma questão voltada para isso, porém, quem que está usando isso? Aquele cara que está produzindo soja orgânica, vendendo no mercado externo a um preço totalmente diferenciado. Dá pra comparar com o famosinho selo verde. Exato. Ele vende mais caro, ele Não, mais valor. ele tem o selo verde. Aham. Ele tem lá o selo verde e ele está fazendo isso. E tem profissionais agrônomos especializados nessa área, assim, totalmente voltados para questões sustentáveis. Isso tem muito, não tem pouco não no mercado, tá? A questão é como fazer isso em larga escala. Uhum. É uma questão. E também, para mim, sempre a questão mais importante, educacional. Como é que você inicia com essas práticas? Porque daqui a pouco, numa grande propriedade, você não consegue fazer isso em toda a propriedade, mas vamos passo a passo. Vamos, daqui a pouco, privilegiar políticas públicas que façam esse incentivo. Uhum. Bom. Tá bom, eu vou diminuir aqui o teu juro no Pronaf se você tiver tanto por cento da tua área voltada para esse tipo de produção. Por favor, políticos, ouçam isso. Entendeu? Eu acho que falta... Acho que é aí que está a nossa questão. Legal. Mas nós temos, assim, profissionais, tanto agrícolas quanto de áreas de sustentabilidade. Eu vou te dizer uma coisa, talvez esse país seja o maior berço de profissionais. Eu não tenho dúvidas. De profissionais. E eu não acho que só nessas áreas, não, Aham. tá? Eu acho que, assim, Sim. nós temos muita gente gabaritada no mercado. Sim. Que eu acho que não estão sendo aproveitadas corretamente ou como deveriam ser. Uhum. Eu acho que aí nós temos um subaproveitamento dos profissionais que existem já. Mas sim, eu acho que nós temos pessoas no mercado para isso, Legal, sim. cara, muito bacana. A Prolific e todo o ecossistema tem alguns dados muito interessantes. E, assim, o Brasil é incontestavelmente um país muito rico ambientalmente, de várias formas. Nós podemos suprir a necessidade de carbono do resto do mundo. Literalmente, assim. Só porque nos falta muitas coisas, né? Falta as políticas públicas, falta incentivo, falta conscientização, falta educação e por aí vai. Mas que bom que nós temos profissionais como você, empresas como a Prolific e tantos outros que estão aí no mercado que estão tentando. Eu só quero deixar uma questão, nessa questão de sustentabilidade, de meio ambiente, enfim. O Brasil não conhece o Brasil. Nós não conhecemos o Brasil. O brasileiro não conhece o Brasil mesmo, enquanto estrutura, não conhece o seu país. Uhum. Por exemplo, o campo nativo do Rio Grande do Sul, campo nativo do Pampa Gaúcho, ele tem uma biodiversidade comparável à da floresta amazônica. Legal. É um pasto.
com um número de culturas, um número de plantas e de insetos, ou seja, um ecossistema todo tão rico quanto o da floresta amazônica. Isso significa que dá para realizar uma... E eu estou falando de um lugar que eu conheço, mas assim, e o Cerrado? Uhum. E o Pantanal? Uhum. Você entende o que eu quero dizer? Sim, Então, assim, a gente nem conhece as possibilidades que a gente tem dentro desses lugares. É verdade. E nem as Definitivamente. formas e o que a gente pode... tudo que a gente pode tirar disso, desde que a gente preserve. Porque eu não terei como Sem saber dúvida. se eu não preservá-lo. Ou se eu não mantê-lo. Eu não tenho como saber o quão sustentável é esse bioma, no Rio Grande do Sul, por exemplo, Uhum. se eu lavrar todo ele. Sim. Se todo ele virar lavoura. Excelente, com certeza. Não E tem a como gente saber. pode extrair muita coisa. Pode extrair crédito, pode extrair carbono, pode muita coisa. O café plantado dentro de florestas, Sim. com selo verde e com captura de carbono. As lavouras de café já tem lavoura de café ganhando o café e o crédito de O carbono. crédito de carbono que revende. Então, assim, você pode ter duas fontes de renda. Você pode ter a da tua lavoura e também do crédito de carbono capturado. E ser sustentável. Total. E ser sustentável. Não é uma coisa impossível. Sim, com certeza. Essas duas coisas, produtividade e sustentabilidade, elas não são anulantes uma da outra. Concordo, gênero, número e grau, perfeito. Então, o que falta para a gente é bons incentivos, práticas educativas, educacionais, no caso, para as pessoas saibam dessas possibilidades. E eu acho que, sobretudo, incentivo. Legal. Acho que, sobretudo, incentivo. Bacana. Tassiane, o nosso tempo tá quase estourando. Cara, que ótimo. Sério, foi muito bom esse episódio. Muito bom, muita informação legal. Galera que tá assistindo, por favor, não esqueçam de curtir, de compartilhar. Compartilhar principalmente, envie para outras pessoas. Nós sempre falamos isso. Você conhece alguém que conhece alguém, um dono de empresa. Todo mundo precisa dessa informação. Todo mundo precisa dessa informação. Todo mundo precisa disso. Então não deixe de compartilhar. Muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência de vocês. Eu vou deixar a Tassi dar uma mensagem final aí pra gente, né, que é muito importante. E não esqueçam, nós estamos cuidando da nossa casa. E é independente. Né? Nós não precisamos salvar o planeta em si, porque o planeta, sem a gente, ele está muito melhor. Nós precisamos salvar o lugar onde nos foi dado para viver aqui. Então é muito importante, né? A gente fala sempre isso também, cara. Eu não consigo... Chega um limite que você não consegue estar mais na sua casa se você não cuidar dela, se você não limpar, se você não tirar o lixo, se você não... O planeta é a mesma coisa. E ele tem limite. Nós já somos muito, nós já somos mais de 8 bilhões de pessoas, né? Brigando por tudo, ao mesmo tempo, brigando por tecnologia, por roupa, por tudo, por espaço, por terreno, por comida. Então a gente precisa de cuidados. Então não esqueçam dessas mensagens e, por favor, revejam essas informações várias vezes, porque eu tenho certeza que foi muito importante. E para finalizar, Tassiane, por favor, deixa a sua mensagem aí para nossa... Agradecer a todo mundo, agradecer os ouvintes, os espectadores desse podcast. Agradecer muito, Valma, o convite. Acho que... Eu confesso que eu não tinha uma expectativa tão alta. Vi, assim, para conversar mesmo. E achei ótimo. Foi muito legal. E fiquei impactada com a ideia, sobretudo, de informar as pessoas. Queria dizer que a agricultura não é um inimigo da sustentabilidade e não precisa ser. Né? A gente tem aí N possibilidades de fazer com que as duas coisas existam e subsistam no mesmo ambiente, inclusive, e que nós temos, sim, possibilidade de boas práticas. Falta, eu acho, que um pouco de boa vontade e educação. Mas foi um prazer enorme estar aqui contigo. Agradeço desde já o convite e agradeço a todo mundo que vai assistiu e que vai compartilhar isso com outras pessoas. Muito obrigado e com certeza vamos marcar outros papos. Obrigado, galera. Até a próxima.